Dando prosseguimento no nosso curso, Eletrônica Prática, aula 20, módulo 2. O assunto, múltiplo e submúltiplo dos capacitores. Vamos lá? Conforme o aluno já estudou, na prática teórica, a unidade de capacitância, que é o farad, na prática ela é muito grande. No dia a dia da eletrônica, usamos, na verdade, capacitores com valores muito menores do que um farad. Tornou-se então inevitável o uso de submúltiplo do farad, inclusive para escrever os valores de capacitância normalmente usado. Preste atenção, aluno. Tornou-se então inevitável o uso de submúltiplo do farad. Submúltiplo do farad, inclusive para escrever os valores de capacitância normalmente usado. Preste atenção. Microfarad. Microfarad equivale à milésima parte de um farad, isto é, 6 casa depois da vírgula. Nanofarad. Nanofarad equivale à milésima da milionésima parte de um farad, isto é, 9 casa depois da vírgula. Picofarad. Picofarad equivale à milionésima de milionésima parte de um farad, isto é, 12 casa depois da vírgula. Então nós temos como submúltiplo do farad o microfarad, o nanofarad e o picofarad. Ocorre, porém, que mesmo tais submúltiplo, em muitas aplicações práticas, continua grande demais. Para simplificar a notação, adotamos muitas vezes frações decimais desse submúltiplo. Antigamente, era convencional o uso de subunidade microfarad, o que obrigava quase sempre a notação ela ser feita com 0,0,0 e qualquer outra coisa. Agora nós vamos ver alguns exemplos, pois é possível que os nossos alunos ainda encontrem no varejo componentes marcados com esse sistema, já considerado fora de uso. Vamos lá? Observe com atenção as colunas abaixo. Nós temos 4 colunas. Na primeira coluna, nós temos a notação antiga. Na segunda coluna, sistema americano antigo. Na terceira coluna, notação moderna. E na quarta coluna, equivalência da notação. Vamos lá. Notação antiga. Nós temos 0,1 microfarad. Sistema americano antigo. É a mesma coisa, só que é 0,1 microfarad. Notação moderna. Equivale a 100 nanofarad. Equivalência da notação. Equivale 100k picofarad. Observe que 0,1 microfarad é a mesma coisa que 100 nanofarad na notação moderna. E mesma coisa também na equivalência desta notação, que é de 100k picofarad. Continuando. Notação antiga, 0,022 microfarad, que é a mesma coisa no sistema americano antigo. Neste caso, 0,022 microfarad, que equivale, então, em notação moderna, 22 nanofarad, que, por sua vez, a equivalência da notação em picofarad, neste caso, 22k picofarad. Continuando, notação antiga, nós temos 0,001 microfarad, que equivale à mesma coisa no sistema americano antigo. Neste caso, 0,001 microfarad, que é a mesma coisa na notação moderna, só que nesse caso, 1 nanofarad, que equivale da notação em picofarad, 1k picofarad.
Observe que, em relação à notação antiga, 0,1 micro, 0,022 microfarad, 0,01 microfarad, equivale à mesma coisa na notação moderna em nanofarad e picofarad, cujos valores são 0,1 microfarad, equivale na notação moderna 100 nanofarad ou então 100K picofarad, e assim por diante. Provavelmente, os nossos alunos estão achando um tanto confuso esse amontoado de sistema de anotações. Porém não podemos desprezar tal informação. Temos que acostumar com essas anotações, aprendendo a fazer conversões dos valores entre os vários submúltiplos ou notações utilizadas. Desde já, devemos então observar que o mesmo valor de capacitância, ela podem ser escrito e lido de várias maneiras diferentes, isto é, dependendo do submúltiplo utilizado. Preste atenção, aluno. Devemos então observar que o mesmo valor de capacitância, ela pode ser escrito e lido de várias maneiras diferentes, isto é, dependendo do seu submúltiplo utilizado. Observe o exemplo abaixo. No exemplo, nós temos 0,1 microfarad, que pode ser escrito também 0,1 microfarad, que equivale a 100 nanofarad, que por sua vez 100K picofarad. Observe que é a mesma coisa, é o mesmo valor, só que um é dado em microfarad, o outro em nanofarad e o outro em picofarad. Além disso, é também frequente que, ao lado do submúltiplo, normalmente utilizado, o microfarad, o nanofarad e o picofarad, surge ainda a abreviação K, que é uma sigla que representa 1000 vezes, assim como usamos na notação dos valores dos próprios resistores. Observe o exemplo: 22K nanofarad, que representa 22.000 nanofarad. Assim, um simples capacitor, cujo valor é de centésimo de milionésimo de farad, pode ter o seu valor escrito e lido da seguinte maneira. Preste atenção. Um simples capacitor, cujo valor é de um centésimo de milionésimo de farad, podem ter seus valores escrito e lido da seguinte maneira. Preste atenção. 0,01 microfarad, 0,01 microfarad, 10 nano, 10K picofarad. Observe que o microfarad, esse microfarad, ele tem 6 casas depois da vírgula. Nanofarad, o nanofarad, ele tem 9 casas depois da vírgula. Picofarad, o picofarad tem 12 casas depois da vírgula. Posso concordar com os nossos alunos que é um tanto confuso no começo, porém, com as práticas, serão assimilados, aprendendo assim a fazer as conversões dos valores entre os vários submúltiplos ou notações utilizadas. Preste atenção, aluno. Com a prática, vocês poderão assimilar, aprendendo assim a fazer as conversões dos valores entre os vários submúltiplos ou notações utilizadas. Um pouco de atenção, junto com as noções mínimas de matemática e frações decimais, ajuda a vencer essa dificuldade inicial. Com a prática, os nossos alunos farão tais conversões intuitivamente, a partir de um cálculo mental automático. Para aprimorar nossos conhecimentos, vamos agora a mais alguns exemplos. Preste atenção. 0,001 microfarad equivale 0,001 microfarad,
que por sua vez é a mesma coisa que 1 nanofarad e também 1K picofarad. Continuando, 0,22 microfarad equivale 0,22 microfarad. Nesse caso, nós temos 220 nanofarad, que por sua vez 220 K picofarad. Continuando, 0,047 microfarad, que é a mesma coisa, 0,047 microfarad, que equivale à mesma coisa que dizer 47 nanofarad, que por sua vez 47K picofarad. Observe que tanto o microfarad, cujo valor é 0,001 microfarad, é a mesma coisa em nanofarad de 1 nanofarad, ou então 1K picofarad. Agora, para os capacitores de alto valor, nesse caso o eletrolítico e o tântalo, etc., normalmente é usado na notação de maior submúltiplo de aplicações práticas, ou seja, o microfarad. Um aluno encontrará no varejo capacitores com valores de acordo com o exemplo mostrado abaixo. Observe com atenção esse exemplo. 10 microfarad, 47 microfarad, 100 microfarad, 330 microfarad e 1000 microfarad. Para fechar essa aula, chamamos a atenção aos nossos alunos que adotamos nesse curso a mais moderna das normas internacional aceita, que é a de fugir completamente dos pontos e vírgula, usando a própria abreviação do submúltiplo no lugar das vírgulas ou então do ponto decimal. Então, nesse caso, observe o exemplo. Preste atenção no exemplo. 1 nano. 1 nano equivale a 0,001 microfarad, que por sua vez equivale a 0,001 microfarad, que por sua vez equivale a 1K picofarad, que por sua vez 1 nanofarad. Preste atenção. Continuando. 2N2 equivale a 0,0022 microfarad, que por sua vez 0,0022 microfarad, que equivale a 2,2K picofarad, que no caso 2,2 nanofarad. 5P6. 5P6 equivale a 5,6 picofarad. 4 micro 7 equivale a 4,7 microfarad. Observe que colocamos a letra N para representar o nanofarad. Colocamos o P para representar o picofarad e colocamos o micro para representar o microfarad, em vez de colocar o ponto ou a vírgula. Dá para notar que até o F do farad também não é mais utilizado na moderna marcação. Explica-se que, uma vez identificado o componente no esquema pelo seu símbolo, e tendo com isso ficado óbvio que o componente é um capacitor e que a sua unidade de medição será o farad, torna-se, portanto, desnecessário a escrita F. Preste atenção. Torna-se, então, desnecessário a escrita F. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.